Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos descobrir como você pode construir a sua aposentadoria complementar juntamente com a Demicon, sem depender do INSS. Vamos lá então. A Demicon, onde sua vida financeira atinge o impossível. Poupança complementar. Invista na Demicon e garanta um futuro mais tranquilo. A Previdência Social, muito se fala que ela pode não mais existir daqui a alguns anos. Esse é o Flávio Augusto, um grande empresário brasileiro, bilionário, que tem um vídeo muito bacana que nós vamos assistir junto. O que é o sistema? Eu te protejo, que de baixo você está protegido por leis e garantias. Eu desconto 25% do seu salário, do INSS, mas não sei quanto, mais 15% disso, mas não sei quanto, mais imposto de renda, mas não sei o que lá, e eu te protejo, eu vou te dar proteção. Que proteção? A fila do INSS? Quando as pessoas elas são convencidas, e de geração em geração as famílias convencem seus filhos de que aquilo de fato é uma proteção, a gente cria uma geração de escravos desse sistema. No futuro, quem hoje contribui com o INSS não vai ter aposentadoria, cara. A conta não fecha. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão casando mais velhas, elas estão tendo menos filhos, tem menos pessoas trabalhando para pagar elas, porque hoje o desconto do INSS feito na conta da empresa e na conta do funcionário não é para ele fazer uma poupança para o futuro dele. É pagar os velhinhos que estão recebendo hoje. E vai ter mais velho e menos jovem. Vai ter mais velho no futuro e menos jovem. Não vai ter que pagar conta, meu irmão. E aí, cara, a aposentadoria na minha época, quando eu tinha 18 anos, falava, quando você tiver 40 anos, você se aposenta. Hoje já é 65 a idade mínima, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 90, para não chegar mesmo, entendeu? O sistema é conversa mole, rapaz. E outra, tem teto. R$ 7.786,02 é o teto do INSS. Não importa o que tu ganhou na vida, se ganhou mais, o teto é 7 mil. Ninguém vai ter aquela vida que sonhou ter na aposentadoria com esse teto. Então, meu irmão, o sistema é podre. O que é o sistema? Algumas razões para você refletir a respeito da aposentadoria do INSS. O teto do INSS em 2025 será de 8.157. Então imagine que o máximo que o INSS vai te pagar de aposentadoria é esse valor, 8.157. Isso significa que mesmo que você ganhe 10 mil, 15 mil, 20 mil, a sua aposentadoria pelo INSS será limitada a esse valor. E se você ganha mais que o teto, o desconto mensal do INSS será calculado até o teto, que no caso os 8.157. Só que a sua aposentadoria ela nunca vai passar desse valor. Então imagine só que se você tem uma qualidade de vida hoje que é na casa de 10 mil, 15 mil, 20 mil, o máximo que você vai ter é os 8 mil reais. Você vai ter que baixar a sua qualidade de vida. Agora só esse exemplo. Um salário bruto de 12 mil reais. A contribuição ao INSS é 14% do teto. Nesse caso, 1.142 por mês. Ao longo de 30 anos, você terá contribuído 411 mil reais. Então, se nós somarmos por 30 anos essa parcela de 1.140, lá no final você vai ter contribuído 411 mil reais. Só que esses 411 você não vai poder sacar, não vai poder ter esse patrimônio para usufruir ou deixar para os seus filhos, por exemplo. Vai ficar para o governo. E ao se aposentar você vai receber no máximo um salário de 8.157. Então se você não poupa nada, depender do teto do INSS significa reduzir drasticamente o seu padrão de vida. Isso só acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso lá e as pessoas sabem que elas vão ter que construir a sua própria aposentadoria. Não tem como depender do governo. Então, isso ao longo dos anos vai ser uma realidade aqui no Brasil também. Só que o mais interessante é o que? Você não esperar isso acontecer. E olha só, quem confia apenas no INSS fica muito vulnerável à mudança nas regras previdenciárias. Então, olha só, como o Flávio Augusto falou, quando ele começou, se aposentava com 40 anos. Hoje, a idade para se aposentar passa de 60. Então, você fica refém das regras da Previdência, que todo ano podem mudar. E, inclusive, perde o poder de compra ao longo do tempo. Né? A inflação reduz o valor real do teto. Hoje o teto é 8.157, mas daqui 5 anos, 10 anos, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas com os 8 mil de hoje. E não constrói uma reserva para emergências ou aposentadoria. Como eu falei, aqueles 411 mil reais você não consegue sacar se você tiver alguma emergência ou para de fato lá na sua aposentadoria poder usufruir desse dinheiro.
E se você deseja ganhar mais de 10 mil e não guarda dinheiro, é a hora de agir, e a hora é agora. Então, calcule seus gastos e veja quanto você pode poupar por mês. Invista para proteger o seu padrão de vida no futuro e não depender apenas do INSS. Olha só, aqui na Demicon, uma simulação de investimento em uma carta de 100 mil reais. Aqui a gente não cobra taxa de adesão e também não cobra fundo de reserva. Vamos fazer uma simulação? Dá uma olhada. Para um crédito de 100 mil reais, a parcela cheia, a parcela 100%, ela é 563. Como a gente está falando de aposentadoria, nós temos também o nosso seguro prestamista, que é um dos melhores no mercado. Com 47,20, você também contrata o seguro prestamista junto, que se caso você vier a faltar, a Demicon, né, vai lá com o seguro prestamista da empresa parceira dela, vai quitar o valor que você tem e vai repassar esse valor mais parcelas para o seu beneficiário. O prazo, 220 meses. Agora, olha só, como funciona a rentabilidade antes da contemplação. Antes da contemplação, o crédito e parcelas são reajustados anualmente pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Para você ter uma ideia, o INCC no ano de 2024, né, quando virou o ano, sempre no mês de janeiro, as suas cotas sofrem um reajuste. E você tem um ganho, né? Se você ainda não contemplou, você tem um ganho a mais de crédito. Dá uma olhada, para quem teve o seu crédito reajustado agora no ano 2025 com base em 2024, teve um reajuste de 6,34%. Uma carta de 100 mil, como na simulação que a gente fez, teve um reajuste de 6.340. Então a carta que era de 100 mil passa a ter um crédito de 106.340. Olha só o ganho que você teve de crédito. A sua parcela ela também reajusta, só que o valor do reajuste da parcela é muito menor se comparado ao crédito. Dá uma olhada, a parcela que era de 563 teve um reajuste de R$ 35, né, aplicado os mesmos 6,34%, passou de 563 para 598. Só que olha só a diferença do crédito, você teve um crédito de R$ 6.340. Vamos simular aqui quanto que foi o reajuste de parcela no ano comparado ao crédito que você teve a mais? O reajuste do crédito, 6.340. As parcelas, se nós pegarmos os R$ 35,69 e fazer vezes 12, teve um reajuste de 428. 6.340, que foi o crédito reajustado, menos 428, que foi o valor das parcelas, você teve uma lucratividade de 5.911. E isso é fantástico. Então, aquelas pessoas que vão ter na contemplação um pouco depois, também tem um ganho de crédito. O cara que contempla antes ganha, quem contempla depois ganha, quem contempla no final ganha, porque pega todo o crédito reajustado. Então, o consórcio ele é bom em todos os cenários. Nós vamos lá agora falar da carta após a contemplação. Depois de contemplação, o crédito passa a ser reajustado pela Selic, enquanto a parcela continua sendo reajustada pelo INCC. Se nós pegarmos a Selic do 2024, foi de 12,25. Então vamos supor que você já tivesse a tua carta de crédito já contemplada. Uma carta de 100 mil, ela continua no valor de 100 mil, mas ela vai reajustando, porque ela vai ganhando juros sobre juros. O reajuste, nesse caso, nós olharmos para a Selic, 12.250, o valor reajustado 112.250. A parcela ela também continua reajustando, mas olha só o valor comparado ao ganho que você tem deixando esse dinheiro, esses 100 mil reais quando contempla, você vai deixar lá na Demicon. Quando você deixa lá, ele fica rendendo os juros em cima do crédito, não em cima das parcelas. Isso é fantástico, porque se você fosse fazer uma poupança, para um dia você ter 100 mil reais no banco, olha quanto tempo você teria que investir mês a mês para um dia chegar nos 100 mil. E o fantástico do consórcio é que isso aqui pode acontecer a qualquer momento, desde o primeiro mês. Imagina você ter 100 mil rendendo sem talvez precisar juntar os 100 mil reais. Mas vamos lá. Então olha só, o reajuste da parcela, da mesma forma, é 35,69. Pegamos aqui o reajuste do crédito, 12.250, que é os 100 mil lá rendendo por Selic na Demicon. Comparado às parcelas, né? Vezes 12, deu 428. Então pegamos 12.250 menos 428, que foi o reajuste das parcelas para aquele ano,
você tem uma lucratividade de R$ 11.821. Fantástico, né? Agora olha só. Nessa simulação, de acordo com o que a gente mostrou, o valor total investido nos próximos 18 anos será de R$ 208.798. Aqueles R$ 500 que você vai pagando por mês, 500 e pouquinho, se somados por 18 anos, você terá investido 208 mil nessa simulação que a gente mostrou. Agora olha só o que acontece se nós trabalharmos num cenário de 10 anos. Em 10 anos, se você for contemplado lá no 10º ano, essa carta de 100 mil, no final você vai sacar 430 mil. Essa simulação, nós trabalhamos com rendimento calculado no INCC na taxa de 6% ao ano e Selic de 12% ao ano. Lembrando que são variáveis, investimentos variáveis, então os valores podem mudar. Isso aqui é um cenário hipotético trabalhando no cenário atual. Mas imagine só que você começou com uma carta de 100 mil lá no 10º ano, um cenário que é ruim, né? Vamos dizer assim. Você vai ter sacado 430 mil no final. Se lá no futuro você tiver uma Selic a 1%, você pega os 430 mil, deixa aplicado e você tem a sua aposentadoria no valor de R$ 4.300. Imagina só, você se aposentar ganhando 4.300 e ainda ter os 430 mil no banco para fazer o que quiser. Se você quiser sacar, vai poder deixar para os seus filhos. Então isso é o mais incrível, você vai ter a sua aposentadoria, um valor bem acima do que você poderia imaginar e ainda você vai ter o patrimônio para deixar para os seus filhos. Agora olha só, o cenário, se nós diminuirmos os anos, se você for contemplado antes, ele fica ainda melhor. Vamos supor que você contemple em 5 anos, um cenário ideal, que é a média normalmente do que acontece com uma boa gestão. Se você contemplar lá no 5º ano, você pode sacar lá no final do grupo 560 mil reais. Estamos falando de R$500 mil. A mesma carta de 100 mil, nos mesmos investimentos de 500 e pouquinho por mês. Imagina só você se aposentar com uma renda de 5.600 se você pegar uma Selic de 1% lá no futuro. Fantástico, né? Mas só, e ainda vai ter mais de R$500 mil no banco para fazer o que quiser ou para deixar de herança aí para os seus filhos. E eles poderem usufruir desse mesmo valor. Agora olha só, se acontecer um melhor cenário, que você começou seu investimento hoje e daqui 12 meses, daqui 1 ano você foi contemplado. Você deixa esse valor rendendo lá na Demicon. Se nós trabalharmos com a Selic atual numa simulação, você vai sacar lá no futuro, lembrando que nós estamos falando de variáveis, valores podem sofrer alterações, mas nesse cenário atual, nessa simulação, você sacaria R$700 mil lá no futuro, R$700 mil que você vai poder deixar num banco e ter uma aposentadoria aplicada de R$7 mil, praticamente o teto do INSS, sem precisar pagar o valor do teto do INSS e ainda ter o patrimônio, ainda ter o valor que você pode usufruir e sacar em qualquer emergência que acontecer dentro desses anos aí, depois da contemplação, você vai poder sacar a qualquer momento os 700 mil e se não quiser sacar, deixa aplicado lá. Se você pegar 1%, você vai se aposentar com R$7 mil. Fantástico, né? E nós não estamos falando de uma parcela alta, estamos falando de uma carta que é uma menor que nós temos hoje no nosso portfólio. O mais importante é o quê? É você começar e dar o primeiro passo. Poder se aposentar ganhando 4.300 ou 5.600 ou 7 mil reais. Olha só que fantástico. Além do próprio consórcio da Demicon, o próprio crédito, nós falamos no início sobre o seguro prestamista. Como nós estamos falando de aposentadoria, a gente sabe que normalmente os clientes têm algum seguro. Só que o seguro que normalmente você tem é um valor muito caro, porque você tem que pagar um valor muito alto. E outro, quanto mais idade você tem, mais caro você paga. E aqui na Demicon não. O seguro prestamista, ele é atrelado ao crédito, não se fala de idade. Então uma pessoa de 20 anos pode pagar o mesmo valor de seguro de uma pessoa de 45. E olha só, em caso de morte ou invalidez total, a seguradora devolve todas as parcelas pagas, tudo que você investiu no consórcio, e corrigidas ao seu beneficiário.
O saldo devedor do crédito contratado é quitado pela seguradora e repassado ao beneficiário através do inventário. Então é crédito e mais parcelas. Fantástico, né? Se você que isso nunca aconteça, né? Mas ninguém está livre. Então, se caso você vier a faltar, você deixa o crédito para sua família, para o beneficiário, né? E se não, você vai sacar o crédito lá no final. Então, como nós estamos falando de aposentadoria e de segurança para sua família, o seguro prestamista também é um a mais que você tem. Alavancagem financeira. Você, além de deixar na Demicon, tem a opção também de, se hoje você tiver algum imóvel, nós fazer uma operação nesse seu imóvel, que nesse caso a gente usa a reforma não executável, e o valor do imóvel você poderia estar utilizando parte dele para sacar essa carta e botar em alguma aplicação que você preferir. Se você já investe em bolsa de valores ou outros investimentos, você pode optar aonde investir esses mesmos 100 mil, se caso você não quiser deixar na Demicon. Então você tem essa opção também, e se houver alguma necessidade de urgência, o cliente poderá de fato resgatar o crédito contemplado, como eu falei, dando esse imóvel de garantia. Então, se caso você quiser deixar parte aplicada e parte usar para alguma emergência, você também tem essa opção. E além da própria carta rendendo, você tem a opção também de fazer a venda dessa carta. A Demicon é uma das únicas empresas no Brasil, se não a única, que garante a compra dessa carta. Essa carta de 100 mil a contemplar, tem muita gente que quer na outra ponta um crédito com urgência. Muitas pessoas nos procuram que querem um crédito para ontem, 100 mil reais para ontem, né? E aí acabam dando 50% de entrada para ter esses 100 mil reais. Só que só existe carta contemplada porque tem pessoas que fazem a venda dela. E a Demicon quer te comprar essa carta. Se você contemplar e quiser vender ela, ela vai te pagar entre 25% a 30%. Ela garante a compra dessa carta se ela contemplar via sorteio ou lance embutido. Então, se você tiver alguma necessidade também de urgência ou gostar do lucro da venda da carta, você pode fazer essa venda para a Demicon com ágil e sem burocracias através da plataforma de vendas da Demicon, que o seu consultor vai te ajudar. Dentro de 7 dias o dinheiro está na conta. Além da própria plataforma de vendas da Demicon, a gente tem também uma plataforma de leilão, que você pode aumentar o seu ganho da venda da carta, que pode chegar até 50%. Isso é muito legal, tem muita gente que faz o consórcio para vender a carta também, mas é um a mais. Se você optar, ao invés de deixar rendendo a carta para sacar no final, você também vai ter a opção da venda da carta contemplada. Se você tiver mais interesse, nós temos um outro vídeo que fala somente da venda da carta. Consórcio Demicon, o investimento mais rentável, versátil e seguro do mercado. Você pode ter certeza que você vai estar fazendo o melhor investimento numa empresa fantástica, segura, fiscalizada pelo Banco Central, que administra mais de 20 marcas além dela, como New Holland, Iveco, Librelato, Suzuki, Mitsubishi, clubes de futebol como Palmeiras, São Paulo, Santos, Curitiba, Vitória, Juventude, e que investe aí mais de 100 milhões em marketing por ano. Então, com certeza, você está fazendo um investimento seguro, numa empresa certa, num dos escritórios que mais vendem no Brasil. A gestão do Fábio, do Taiwan, hoje fatura em média 50 milhões por mês em crédito. No ano passado foram mais de 400 milhões vendidos. E você com certeza vai estar fazendo com pessoas sérias, com pessoas que zelam você cliente. E o consultor ou consultora que te mandou esse vídeo pode ter certeza que ela está pensando em você e na sua família. Comece hoje e não remedie. Muitas pessoas acabam remediando e acabam deixando para depois, só que o depois passa. E como eu falei no início, a gente não pode ficar refém de um INSS sem saber o que vai acontecer. Você tem que tomar as rédeas da sua vida e pode ter certeza que aquele investimento que a gente comentou no mês, no início do vídeo, de 500 e pouquinho por mês, você às vezes vai gastar em outra coisa. Então pense no seu futuro, que é uma das fórmulas do sucesso. Peça para a pessoa que te enviou esse vídeo te mandar uma simulação explicando o valor de parcela e prazo, e comece ainda hoje a investir no seu futuro. Muito obrigado!